Queridos irmãos, gostaria de convidá-los para que abrisse as Escrituras no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. O nosso tema é cooperadores de Deus, né? Mas tentando responder dentro desse tema a seguinte pergunta: se Deus, Ele não precisa de nós, por que Ele quer nos usar? Se Deus não precisa do Gilberto, por que Ele quer usar o Gilberto? Se Deus não precisa aí do irmão Nilson, por que Ele quer usar o irmão Nilson? Se Deus não precisa do irmão Renato, então por que Deus quer usar o irmão Renato? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Vamos dar uma olhadinha lá? Diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus e vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Então, até aí, meus irmãos, oremos. Senhor, novamente queremos pedir, Senhor, a sua bênção, pedir, Senhor, que através do Espírito Santo, a sua palavra, ela possa sair livremente. Que o Senhor, ó Deus, possa usar o teu servo e também, Senhor, através do seu Santo Espírito, invadir o nosso coração, entrar, Senhor, e trabalhar nas nossas debilidades, trabalhar, Senhor, nas nossas dúvidas, nos estimular, Senhor, através da sua palavra. É o que nós clamamos, bom Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos pensar um pouco rapidamente na suficiência de Deus. O que significa quando nós falamos suficiência de Deus? Significa que Deus, Ele não precisa de nós. Ele não precisa de nada. Olha, Deus, Ele não tem necessidades como nós temos necessidades. Deus não tem deficiências como nós temos deficiências. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos ter uma roupa, nós precisamos de algumas coisas, né? Nós, às vezes, pela fraqueza, ficamos debilitados, mas Deus não é assim. Deus não tem nenhuma necessidade, nenhuma deficiência para ser suprida. Às vezes você encontra nas Escrituras as pessoas clamando por comida, clamando por água, como a gente pode observar no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, nas histórias dos reis. Você vê as pessoas o tempo todo preocupadas. Por quê? Porque há muita necessidade, tem debilidades diversas ali, você vê o povo clamando, buscando a Deus. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus não é assim. Ele não precisa de nada. Por quê? Porque Ele é autossuficiente. Nós chamamos isso aí, meus irmãos, né, em relação à sua soberania, né, essa grandeza infinita de Deus. E mesmo quando nós olhamos toda a sua criação, né, você vê coisas magníficas na criação de Deus. Olha, Deus, por exemplo, Ele criou os anjos. Às vezes eu me paro para pensar, né, nessa criação, que é uma criação maravilhosa, a criação dos anjos. Pela beleza que os anjos proporcionam lá na glória, na eternidade, junto a Deus. Ou mesmo quando nas suas manifestações, Deus permite que eles venham, como nós temos na Bíblia. Quantas vezes os anjos eles foram enviados aqui? É uma criação magnífica. Você olha, quer dizer, desde o começo, quando você está olhando para as Escrituras, lá está 2 anjos segurando a espada flamejante. Para quê? Para que o jardim do Éden não fosse invadido mais. Estão lá, né? Você lê o livro de Isaías, existem aqueles anjos que estão de dia e de noite, de uma forma interminável,
falando a mesma coisa, que para nós seria a mesma coisa, mas para Deus é a exaltação da sua glória. Os anjos o tempo todo, né, como que encantando o trono de Deus, dizendo santo, santo, santo. Olha, enquanto eu estou aqui, ou você está pensando alguma coisa, os anjos estão lá, aqueles anjos estão clamando, santo, santo. Meus irmãos, os anjos enviados tantas vezes aqui na terra, sabe, seja para prestar um socorro, como aquele menino, né, clamando, orando ali, o Ismael, e aí vem um anjo acudir aquela criança, clamando a Deus ali, né? Você vê Deus fazendo com que um anjo saísse lá do céu, da eternidade, para atender o choro de uma criança aqui de uma forma imediata, para atender um pedido de oração, de compreensão. Daniel, ele chora, ele clama, ele jejua, ele para de comer, porque ele quer aprender mais da palavra de Deus. E aí Deus, ele manda aquele anjo também, vai fazer o Daniel conhecer o que vai acontecer com o nosso Israel, né, com o meu Israel. Então você vê como eles são usados. Eu vejo assim os anjos uma forma magnífica mesmo, irmãos. Quando Jesus nasceu, será que algum dia nesse mundo houve um canto mais maravilhoso, tão grandioso? Quando a Bíblia fala que todo o céu se voltou para a terra, imagine, o céu não podia ficar olhando para o céu estava tendo que olhar para a terra. Mas por quê? Porque Deus se fez homem, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e todos os anjos, todas as hostes celestes tinham que olhar aqui para baixo, né, e clamar glória a Deus nas alturas, né? Não é maravilhoso isso? Só que tem uma coisa, irmãos, apesar de ser uma criação tão maravilhosa, Deus, ele não precisa dos anjos. Ele não precisa. Seja os alados, seja os não alados, Deus não precisa deles. Quando você olha o mundo, sabe, quanto mais a gente anda nesse mundo, mais a gente se encanta. Eu não ando muito, eu não sou uma pessoa de viagem. Alguns irmãos, eles viajam mais, e é bom que viaje. Se puder, vá, né? Vá lá conhecer esse mundo. Mas por onde a gente anda, quando você vai para um lado ou para o outro, aqui o irmão Márcio estava tentando nos mostrar ontem um pouco das belezas aqui da cidade. A gente vai dar uma olhadinha ainda hoje à tarde, né? Se Deus permitir, eu quero ver esse lago, né? Passamos pelo Rio, pelo Paraná, aí eu fico olhando, que coisa linda, que lugar lindo, é lindo esse lugar. Mas quando você vai para outros lugares, eles são lindos também. Quando era menino, eu subia no morro lá, no sítio do meu avô, sabe? Era um lugar bem alto em Cornélio Procópio. Talvez era um dos lugares mais altos de Cornélio, o morro do sítio do meu avô. E ficava olhando, sabe? À noite a gente subia aquele céu lindo, estrelado. Que mundo lindo, sabe? Um mundo que a gente nem imagina conhecer, porque são tantos planetas, são tantas coisas. Eu nem penso em ficar estudando essas coisas para não confundir minha cabeça, que já é fraca. Então, imagine, né, que Deus tem tantas coisas criadas, tantas maravilhas. Olha, meus irmãos, no livro de Atos, no capítulo 17, né, o apóstolo Paulo, falando lá para os atenienses, ele diz assim, no versículo 24, o Deus, ele criou o universo e tudo que nele existe, né? Esse Deus, ele é o Senhor do céu, é o Senhor da terra, né? Agora você vê um mundo tão lindo, com coisas tão maravilhosas, sejam as montanhas, sejam os lagos, seja o céu. Agora, Deus não precisa desse mundo. Deus, meus irmãos, não é como nós temos esses pés, essas mãos que precisam estar estabelecidos no chão ou pegar alguma coisa. Mas Deus não é assim, Ele é Espírito, né? Ele não precisa de chão nenhum, de terra nenhuma, para Ele colocar os seus pés. Ele não precisa de templos nenhum para mostrar a sua glória. Você pode olhar e ver, eu me encanto com aquelas igrejas simples, sabe, aquelas antigas, pequenininhas, eu fico olhando aquela arquitetura tão simples, eu me encanto, né? Mas aí você ouve falar, até aquela igreja de cristal, não sei aonde. Que diferença isso vai fazer? Por quê? Porque Deus não precisa.
Por mais linda que sejam as criações, né, do próprio Deus, e ainda, meus irmãos, uma coisa linda que o homem possa fazer, para Deus, Deus não precisa. Olha, agora a criação, não há dúvida que a criação mais maravilhosa de Deus não são os anjos e nem esse mundo. Porque, meus irmãos, a terra passa, né? O céu passa, né? A palavra de Deus não passa. Mas, mesmo que Deus ainda há de fazer novos céus e nova terra, porque os céus e a terra passarão, você vê que, por mais linda que seja essa terra e esses céus, por mais magníficos que sejam, meus irmãos, os seres criados por Deus, como os anjos, não foi por esse mundo e nem pelos anjos que Jesus morreu. Jesus morreu para salvar o homem, os pecadores como nós. Né? De toda a criação é dito que Deus disse e aconteceu, haja luz. Olha essa coisa linda que é a luz. E houve luz. Haja separação das águas. Aí separou, né? Temos aí toda essa separação. Apareça a porção seca. Apareceu, estamos pisando em cima dela. Deus separando todas as coisas, criando todas as coisas. Queridos irmãos, não foi assim com o homem. Quando Deus cria o homem, Ele cria com as suas próprias mãos. Que criação, meus irmãos, é dito que Deus, Ele olha para aquela criação. Bem, Ele criou o gato, a gente gosta de gato, né? Tem uns que não gostam, mas tem uns que gostam. Deus criou o cachorro, a gente ama cachorro, tem gente que não gosta, mas a maioria gosta, né? Mas imagine que nunca para um gato, para um cachorro, que são seres que nós acabamos, a gente gosta dessas criações, mas jamais Deus olhou e disse, eu vou soprar o meu espírito sobre eles. Não foi assim que aconteceu. Deus falou e apareceu. O ser humano não. Deus soprou o seu espírito ali. E ele se tornou o quê? Uma alma vivente. Mas mais do que isso, meus queridos irmãos, de que criação é dito que Deus fez a sua imagem e semelhança. É uma bênção muito grande ler um trecho desses das Escrituras. Deus, na sua eternidade, na sua grandeza, na sua glória, Ele poder criar um ser e dizer, vamos fazer a nossa imagem, a nossa semelhança, né? Isso aí, irmãos, é para nós, é para o ser humano, criado para o louvor e a sua glória. É o que diz Paulo para os Efésios, que o ser humano ele foi criado mesmo, né, para louvor e a sua glória. Então eu queria ler esse versículo com os irmãos em Efésios capítulo 1, né, versículo 11 e versículo 12. Diz assim, nele digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, a fim de sermos para louvor da sua glória. Então, é uma criação, o homem é uma criação, é a mais espetacular de todas as criações de Deus, porque foi criado para louvor e para a glória de Deus. Mas aí, a pergunta é, meus irmãos, Deus precisa de nós? Se essa mais perfeita criação, que é o ser humano, que Deus colocou ali como imagem e semelhança da sua própria pessoa, Ele não precisa. Sabe, quando você lê o livro de Jó e vê todas aquelas dúvidas de Jó, talvez lá no fundo do seu coração, porque ele servia a Deus com temor, a própria Bíblia diz que ele era um homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal, um homem reto, um homem preocupado realmente em louvar, em engrandecer, glorificar o nome de Deus, mas que quando veio as suas adversidades, ele tinha tantas dúvidas. Tantas dúvidas, e no final, Deus nunca respondeu dúvida nenhuma dele, mas perguntava para ele, Jó, onde você estava quando eu coloquei limite nos mares?
fazendo Jó pensar: eu não sou nada, absolutamente não. Onde que eu estava? Eu não existia, o ser humano não existia. Como Deus é maravilhoso, mas Ele não precisa de nós, somos nós, irmãos, que precisamos dEle. Vamos dar uma outra lida agora. Eu queria que vocês abrissem, no livro de Salmos, no Salmo 104, Salmos capítulo 104, versículo 27. Vamos lá, Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos irremediavelmente do nosso Deus. No versículo 27 diz assim: olha, todos esperam de ti, que lhes dê o seu sustento no tempo necessário. Todos quem? Todos, olha, todos é todos. Todos é aquela pessoa mais simples, mais pobre, mais humilde que existe na face dessa terra. Mas inclui também, talvez, o mais forte e poderoso dos homens. Pensa que não? Olha o que está escrito aqui: todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento. Aí diz no versículo 29, escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se Deus escondeu o rosto, pronto, esse mundo, ele se perturba. E diz mais, se lhes tira o fôlego, morrem e voltam para o pó. Se Deus faz, eu vou tirar o fôlego do Gilberto, eu vou pacotar aqui na frente de vocês e alguém vai dizer no meu velório: tu és pó e ao pó voltarás. Por quê? Porque Ele não precisa de nós. Somos nós, irmãos, que precisamos dEle. Então, para responder aquela pergunta, se Deus não precisa de nós, por que Ele quer nos usar? Por quê? Pastor, porque tem algumas pessoas que merecem. É verdade isso? Não, de forma nenhuma. A gente fica pensando, olha o Sansão, que juiz atrapalhado era o Sansão. De todos os juízes, não há um que fosse mais atrapalhado do que o Sansão. Quanta arte para uma pessoa só. A gente nem imagina, que uma pessoa pode fazer tanta arte quanto aquele Sansão, vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma, Ele era muito desregrado e teve um fim muito triste, miserável. Mas aí você vê Deus usando ele. Deus, antes dele nascer, dizendo: eu vou usar ele. Então você não pode imaginar que uma pessoa como Sansão, ele merecia ser usado por Deus, de forma alguma. Um outro personagem na Bíblia, o Balaão, o homem que amava o dinheiro, é um homem que sabia que ele não deveria falar contra o povo de Israel, e insistiu em dizer, ir lá no monte, não uma, mas mais de uma vez, para proclamar alguma coisa que pudesse ofender, não somente a glória de Israel, mas, meus irmãos, como a nação como um todo. Ele não conseguiu. Ele abria a boca para ofender o povo de Deus, e Deus transformava a ofensa em bênçãos. Sabe, tem uma proclamação de Balaão que surpreende, e a gente fica imaginando como é que pode sair da boca de um ímpio uma das maiores verdades das Escrituras, quando ele diz: eu não vi nenhuma mancha em Israel, suas tendas são perfeitas. Que absurdo é esse que ele está dizendo? Não vê pecado em Israel? Tendas lindas, maravilhosas. O que é isso aí? Era um povo que vivia murmurando, era um povo que vivia reclamando, não tem água, não tem pão, o pão que Deus está dando é um pão que dá fastio, o tempo todo reclamando. Mas é que Deus estava vendo Israel com os seus olhos de glória. E para Deus, eu não vejo iniquidade em Israel. Ele falou, e é verdade, meus irmãos. Como quando Deus nos vê lavados pelo sangue de Jesus. É impressionante essa forma que Deus nos vê lavados pelo sangue de Jesus. Veja,
No Velho Testamento, alguém ia levar uma ovelha, um cordeiro, o pecador chegava lá no tabernáculo, e chegava lá todo pecador, né? Já é todo cheio de pecado, não há dúvida disso. Então, sabe lá o que aquele pecador fez? Brigou com a esposa dele, né? Cometeu outros sacrilégios, né? Brigou com o vizinho, tentou bater no irmão, né? Tantas coisas ele fez, aí foi lá levar um cordeiro, né? Imagine levar um cordeiro lá, um pecador daquele levar um cordeiro, aí chega o sacerdote. Será que é verdade que o sacerdote, quando o pecador chegava lá, o sacerdote olhava no rosto do pecador, passava a mão assim, né? Dava uma olhada de cima embaixo, vamos ver a perfeição desse pecador, vamos ver como esse pecador não é pecador. É isso que ele fazia? Não. O sacerdote olhava para quem? Para o pecador ou para o cordeiro? O que tinha que ser perfeito? O cordeiro. Não somente por fora, mas por dentro também. O pecador podia chegar mancando, sem um olho, com a orelha toda arrebentada. O cordeiro, não. Tinha que ser bonitinho, perfeitinho. E por dentro, quando abria para o holocausto, coraçãozinho tinha que estar lá, os rins não podia estar faltando nada. Perfeito por dentro e por fora. É assim que Deus nos vê em Cristo Jesus, mesmo sendo quem nós somos, porque entregamos a nossa vida para Jesus. Agora, irmãos, se Deus não precisa de nós, porque Ele quer nos usar, tem a ver com o quê? Vamos dar uma olhadinha lá naquele versículo que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Paulo está dizendo, nós somos cooperadores de Deus, vós lavouras de Deus, edifício de Deus. Aí dá uma olhadinha no versículo 10, nesse começo do versículo 10. Segundo a graça que me foi dada, segundo a graça. Então, irmãos, tem a ver com o quê? Com merecimento? Não. Com nossa justiça? Não. Não há merecimento em mim, justiça em mim para ser usado por Deus. Não há uma única vez que eu subi ao púlpito, ou um dia vou descer dele pela última vez, que houve merecimento algum em mim, ou justiça em mim, para poder ser um cooperador de Deus. Mas então por que Deus quer me usar? Tem a ver, meus irmãos, com a sua graça. Com a sua graça, ou seja, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, é um presente de Deus para os seus filhos. Quando fala, nós somos cooperadores de Deus, você deve entender que isso é um presente de Deus para você, para a sua vida. Para você poder ensinar para os seus filhos a serem cooperadores de Deus. Dizer, olha, isso é um presente de Deus, é um privilégio que Deus está nos dando. É pela graça dele, poder ser usado por ele. É um presente de Deus. Eu não sei se os irmãos conhecem aquele hino 471 do cantor cristão. Mas o hino 471 do cantor cristão, né, que diz, sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus o Senhor. É um hino lindo, maravilhoso. Numa das partes dos hinos, não sei se na primeira, segunda ou última estrofe, quando o cantor ele nos diz, né, me permita ao teu lado lutar. Olha só. Só ao seu lado invencível, né? Ao lado de Deus, invencível. Eu invencível ao lado de Deus. Veja, ele chega, meus irmãos, e diz isso. E isso é uma grande verdade, porque esse privilégio que Deus está nos dando de sermos cooperadores. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, vamos aí de novo, né? Deus, ele nos dá esse privilégio. Somos cooperadores de Deus. É porque Paulo está falando com uma igreja muito problemática. Eu disse lá, a gente está estudando o livro de 1 Coríntios, no domingo de manhã, e
o livro de 1 Coríntios, né, o 2 Coríntios menos um pouco, mas especialmente o livro de 1 Coríntios, resolvendo um estado de caos. A igreja de Coríntios é um caos, né? É uma briga assim, é uma vaidade muito grande. Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, né? As pessoas se gabando por terem sido batizadas por Paulo, outros se gabando por ter sido batizadas por Apolo, por Cefas, e você vê a igreja assim, sendo tratada em alguns pormenores que são horríveis, né? Irmãos levando outros irmãos na justiça, brigando lá diante de um juiz, irmãos imorais, tratando da imoralidade dentro da igreja, problemas de casamento, olha assim, sabe, Paulo ensinando para a igreja como o marido deve cuidar da esposa, a esposa deve cuidar do marido, em detalhes tão, sabe, sutis, tanta coisa, sabe, uma igreja completamente desregrada, é a igreja pródiga do Novo Testamento. Mas eu disse para os irmãos lá, em vez de escrever aqui, aos irmãos, né, aos santos da igreja de Corinto, deveria escrever, aos santos da igreja batista da fé de Marília. Porque os problemas que se encontravam na igreja de 1 Coríntios, são os problemas que se encontram nas nossas igrejas. E uma das coisas que Paulo tem que tratar é justamente essa, de identificar a si mesmo, ou os líderes, as pessoas que eram consideradas renomadas na igreja, como o próprio Paulo ou Apolo, ou Pedro. Então ele está tentando assim dizer, olha, quem nós somos nesse grande projeto de Deus, quem nós somos nessa obra preciosa de Deus, nessa lavoura de Deus, nesse edifício de Deus, como diz o versículo 9. E ele diz assim, nós somos cooperadores de Deus. Irmãos, será que tem uma coisa mais maravilhosa de ler quando nós queremos trabalhar para Deus, de ser chamados cooperadores de Deus? Ele não precisa de mim. Aí ele olha para mim e diz, Gilberto, vem trabalhar comigo. Vem, cooperador é isso. Ele está me chamando para trabalhar. Por isso o cantor fala, só ao seu lado, invencível. O desejo que ele tem, meus irmãos, assim, de glorificar Deus, por Deus ter chamado ele para trabalhar do lado dele. Eu fico pensando naqueles dias de Jesus, que os apóstolos, eles ainda não eram apóstolos, estavam pescando, ou estavam na coletoria, ou estavam andando em algum lugar, e Jesus, ele olha para um e para outro e diz, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ou como eu disse ontem, né, de olhar para um Mateus e dizer, segue-me, eu estou aqui, né, eu estou tão bem colocado nesse mundo, aqui na coletoria, e Jesus olha, segue-me, e ele imediatamente o seguiu, deixou tudo, eles deixavam tudo para seguir a Jesus Cristo, né? E andando com Jesus, e poder entender na forma prática o que é ser um cooperador de Deus. Então, meus irmãos, a graça de Deus nos valoriza. Eu não estou dizendo que a gente tem valor, eu estou dizendo que a graça de Deus nos valoriza. Não somente nos valoriza, mas nos atribui essa palavra de cooperador. Não que eu me considere eu estou cooperando com Deus, como que se Deus precisasse de mim. Não, não é isso. A graça de Deus me coloca nessa situação, sem que eu merecesse. Aí eu fico pensando, né, como Deus me ama, me permitir estar lá do seu lado. A gente faz, cada bobeira a gente vê as pessoas fazendo, né? A gente faz se a gente puder. Está passando perto de uma pessoa famosa, né? Está ali, uma pessoa bem famosa mesmo. E a pessoa, ei, agora com esse negócio do celular, né? Deixa eu tirar uma foto aqui, né? Mas não é só uma foto, a pessoa não quer tirar uma foto da pessoa ali. O que eu tenho percebido é que eles vão lá, senta do lado da pessoa e quer, né? A outra pessoa nunca nem está dando risada, está lá toda aí, mais uma foto.
e ele está lá com aquelas dentes tudo arregalado, sabe? Estou tirando uma foto com essa pessoa famosa aqui, olha eu aqui. Puxa, às vezes um ímpio, né? Um crente às vezes até se sujeita a isso, a um ímpio. Mas imagine estar ao lado de Deus. E se alguém tirasse uma selfie, poderia ver você ao lado de Deus, trabalhando para Ele. Que privilégio. E Paulo está dizendo, olha, nós somos cooperadores de Deus. O que, meus irmãos, é ser um cooperador de Deus? Eu acho que a primeira coisa para responder essa pergunta, lembra de Isaías, né? Que há aquela discussão na eternidade sobre quem seria enviado. E então Isaías, naquela simplicidade juvenil dele, ele diz: usa-me a mim. Senhor, usa-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Entender o que é um cooperador é entender quem que é o dono da missão, quem que é o dono da obra, e o que exatamente você vai ser um instrumento para ser usado por Ele. Sempre começa assim, eu estou aqui para ser usado por Deus. Sabe, quem mais coopera na obra são aquelas pessoas que realmente elas entendem isso. Elas não querem um lugar, elas não querem aparecer, elas têm consciência daquela função. Eu me lembro, né? Eu tocava numa banda marcial quando eu era criança, né? Assim, dos 11 anos até os 15, mais ou menos, eu tocava, né, na banda. E ali tinha um sujeito, né? Que ele carregava um instrumento um pouco diferente, sabe? Que era um negócio que batia assim e fazia assim, sabe? Fazia esse barulho aqui. E a gente ia tocar uma música que era do faroeste na época, sabe? Então, aí, lá para Curitiba, num concurso, e esse menino, sabe? A única coisa que ele tinha que fazer em toda apresentação de meia hora era balançar uma vez aquele instrumento. Sabe? Aí chegou lá em Curitiba, né? Ele só tinha que fazer isso. Aí, quando chegou a hora dele, ele esqueceu e não fez. Né? E aí todo mundo ficou esperando aquele... Né? Veja só. Talvez ele esqueceu o quanto útil seria naquele momento. Só vou fazer isso, né? Não. O cooperador, ele entende aquela função dele. É só aquilo? Não, eu estou fazendo aquilo. Eu me lembro que tinha um irmão que já faleceu em Marília, o irmão Messias, gostava muito de cantar. E quando eu visitei ele na casa dele a primeira vez, estava lá uma foto, soldados, né? Soldados, né? E aquele monte de soldados, né? E ele disse, aqui estou eu, né? Eu olhei assim, não vi nada assim, né, de desenho aqui e tal. O senhor era só um soldado. Ele olhou para mim, o quê? Eu não era só um soldado, eu era um soldado! Falando assim para mim. Por que eu fui abrir minha boca aqui, né? Valorizando aquela posição de soldado, né? Você acha que numa guerra, fará uma guerra sem soldado, menino, né? Eu falei, calma, né, calma. E ele se orgulhava, meus irmãos, de não ter nada aqui, mas de poder ser usado. Somos cooperadores de Deus. Agora, se você abrir no capítulo 4, versículo 1, eu queria que você abrisse aí. Geralmente, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele se considera um servo do Senhor Jesus Cristo. Isso aí é colocado muitas vezes, né, nas suas passagens, quando ele escreve para as igrejas. Então ele fala sobre isso, né, que ele é um servo do Senhor Jesus Cristo. Então veja só, pela ordem aqui, vamos primeiro no capítulo 3, que diz assim, ele fala, quem que é Paulo? Quem que é Paulo? Quem que é o Apolo? Aí é os figurões da igreja, correto? Mas olha o que ele fala, senão ministros pelos quais crestes, conforme a graça de Deus deu a cada um.
Ele está dizendo aqui, olha, quem sou eu? E quem que é o Apolo que vocês estão tanto se gabando? São apenas instrumentos, são ministros, instrumentos pelos quais vocês vieram conhecer o nome de Jesus. Isso aí foi Deus que deu para a gente não fez nada para merecer, né? Aí, meus irmãos, só complementando, né? Ele diz aqui no capítulo 4, versículo 1, essa Bíblia nova, então ela pula aqui, né? Aí ele diz assim, que os homens nos considerem. Como é que você quer ser considerado? Veja a grandeza da palavra cooperador, né? Que os homens nos considerem. Eu quero que eles me valorizem aqui na igreja, porque eu trabalho muito nessa igreja. Você sabe que quem faz realmente um grande trabalho e trabalha muito na igreja, não tem tempo de pensar essas coisas. Não dá. Aí o apóstolo Paulo, ele mergulha numa palavra. Olha aqui o versículo 1. Que os homens nos considerem como servos de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Geralmente, quando usa essa palavra servos, aqui no versículo 1, tem tradução que está ministro, né? Mas, geralmente, quando usa essa palavra servo, o original é tipo doulos, que significa escravo. Mas aí você vai perceber, por exemplo, que existem diversos tipos de escravos na Bíblia. E alguns em posições importantíssimas, correto? Algumas em posições, olha, vamos ver, por exemplo, o José, tá certo? O José, ele era o quê? Ele era um escravo na casa do Potifar, concorda comigo? Ele não é. E era o quê? Depois do Potifar, ele era a pessoa mais importante que existia ali. Você é um escravo, José. Eu sou um escravo, mas só que eu sou um escravo graduado. Se é que pode dizer uma coisa dessa, né? Eu sou um escravo graduado. Então, é por isso que a palavra que o apóstolo Paulo usa aí não é doulos. É uma palavra que é uma junção de duas palavras. Tem uma palavra que o termo dela é engraçado, né? É upereta, né? Nos lembra perneta, alguma coisa dessa, né? Mas o termo grego é upereta. Aí até o nosso doutor aqui, ele pode nos ajudar, né? Porque tem um prefixo essa palavra, o uper, na verdade, em português fica hipo, né? Se a pessoa está com hipotermia, o que está acontecendo com ele, doutor? Está muito para baixo? Está para baixo. Uper, na verdade, é hipo, né? E quando ele fala de esse upereta, ureta, né? Que vem do reço, que é remar. Pastor, mas o que significa isso? Lá para baixo, remar lá de baixo? Ah, sim. É o que o apóstolo Paulo gostaria que a gente entendesse, quem nós somos nesse ministério precioso de Deus. Já que quando a gente fala assim, mas quem que é o apóstolo Paulo? Meus irmãos, quem não vai admirar o apóstolo Paulo? A forma que ele, a corajosa, que ele entrava nas cidades e pregava o evangelho. Eu fico com vergonha, eu tenho vergonha quando eu falo, eu vou começar um trabalho novo, ficar tremendo assim, batendo nas portas, chamando. O apóstolo Paulo não. Ele ia, levava pedrada, ele falava com as pessoas, que valentia, como usado poderosamente por Deus. Jamais eu poderia olhar para ele e dizer, Paulo, você é um upereta, né? Mas ele está dizendo, tanto eu quanto Apolo, nós somos upereta, que significa o quê? Você sabe aqueles navios antigos? Não eram a vapor, não tinha motor como tem hoje, né? Então, como é que aqueles navios antigos eles andavam? Como é que eles conseguiam atravessar os 7 mares? Né? Como é que eles conseguiam atravessar o mar Mediterrâneo? Como é que eles conseguiam atravessar o Mar Negro? Como eles conseguiam navegar de um lado para o outro? Como era possível isso? Né? O que tinha lá embaixo nas galés? Os homens que estavam remando. Não é assim? Os remadores. Sabe o que é upereta? É o remador de baixo.
Upa, lá embaixo. Reta, remador. Ou seja, ele está dizendo, nós somos os remadores das galés. Quando você estava em cima daquele navio, aí vem um rei naquele navio, com a sua rainha naquele navio, com os seus as princesinhas e os príncipes no seu navio, né? Lá, sabe, uma vez eu estava em Manaus e alguém disse, olha, se você quiser, você pode pegar uma passagem, né, que vai aqui deitado na rede, né? E se você quiser, você pode comprar, né, um lugar melhor lá em cima, lá, né? Aí o camarada me levou lá, era uma gabinezinha, e eu morro de medo de ficar preso, né? E lá era tudo preso. Eu falei, se esse trem afundar, eu vou ser o primeiro a morrer, como é que eu vou sair correndo, né? Então eu peguei e falei assim, não, eu quero ficar aqui nessa rede aqui mesmo. Eu não sabia pôr rede, né? Eu não sei, né? Então o irmão foi lá, me ajudou, só que é em cima, embaixo, é melhor em cima. Não, pode colocar embaixo mesmo. Eu pensei, se eu cair, eu caio de menos, né? Aí não passou assim, eu dormi, daqui a pouco tinha 2 redes em cima da minha. Né? E aí ainda tinha uma debaixo da minha ainda, né? Eu não sabia que tinha uma rede debaixo de mim, eu fui levantar de noite, já pisei na cabeça de um lá, né? Foi aquela fuar, né? Aí eu peguei e falei assim, eu não nasci para andar nessa rede não, vou lá em cima lá, vou ficar quietinho sentado lá, antes que eu faça mais arte aqui, né? E vai saber, né, o que vem lá de cima. Irmãos, mas lá em cima é outra história. Você está andando, você está se alimentando, você está vendo as coisas acontecerem. Olha que árvore linda, né? O barco que a gente subiu era tão devagar, lá, que era o barulho dele, Uma hora passou um que parecia que estava voando, né? Estava voando nada, devia dar uns 30, 40 por hora, já estava voando, né? A gente olhava para a árvore, a gente contava a mesma árvore 10 vezes, antes de atravessar. Agora, meus irmãos, quem estava embaixo do navio, ele não era visto. Você já viu alguém ser visto lá embaixo das galés? Quem que está lá embaixo remando? Alguém perguntava isso? Alguém tinha essa preocupação de saber como é que é o nome e o sobrenome daquele que estava remando lá embaixo? Se ele almoçou, se ele jantou, se ele conseguia enxergar alguma bela árvore desse mundo quando estava lá naquele navio? Geralmente a água, por ser do mar, é salgada, invadia as galés, e por causa do calor, eles queimavam todo o corpo e ainda tinham que remar no meio das feridas. Remavam até a morte, sem nunca alguém lembrar como eles se chamavam. É por isso que ele usou essa palavra, upereta, no capítulo 4 e no versículo 1. Então, o que é, meus irmãos, ser um cooperador de Deus? É querer cooperar sem olhar as circunstâncias. Não olhe se o trabalho é muito. Jamais faça isso. Tem muito trabalho para ser feito, você vai desanimar. Trabalhe. Não fique olhando se existem ajudantes, porque são poucos os cooperadores. Jesus disse, são poucos. Não fique esperando vir muitos. Não vai vir. Pronto. Mas e se eu estiver sozinho? Sozinho você não está, meu irmão. Jesus está contigo. Não fique olhando se os outros vão cooperar muito ou pouco, os que estão fazendo. Tem gente aqui, mas é só eu quem faço. Não fique falando isso. Faz a sua parte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Vamos dar uma olhada? 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 10. Diz assim: mas pela graça de Deus, de novo ele usa a palavra graça, pela graça de Deus, eu sou o que sou, né? Vamos lembrar, ele é o que, pastor? Um upereta, né? Então, pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes, eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus, trabalhei mais do que todos, por quê? Porque eu era valente? Porque eu era bom? Não. Ele diz, é pela graça de Deus. Sabe o que isso significa? Significa que ele está dizendo, lá na galés, lá embaixo, eu remava mais do que todos.
Eu remava, eu queria remar. Você deve ter assistido aquele filme Forrest Gump, que fala em inglês? Eu não sei como é que fala isso. Quando a menina fala para ele, você corre, você não para de correr não, quando você vê o perigo você corre. E aí ele vê aquele perigo todo, aí ele sai correndo, não para. Eu acredito que o cristão, meus irmãos, ele é assim, sabe? Não vai olhar para o lado para ver quem que está ajudando, porque pode ser que não vai vir ajuda nenhuma. Não vai ficar olhando para trás o que eu deixei, o que eu perdi, o tanto que eu já andei. Não. Mas ele vai olhar para frente, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não é assim que ele faz? É isso que ele diz. Ele nos ensina sobre isso. Poder dar esses passos animados, né? Eu vejo o exemplo de Jonatas, lá em 1 Samuel, né? No capítulo 14, no versículo 6. É porque ele está vivendo um momento difícil, os inimigos, os filisteus bem acampados. Ele olha para o pai dele, que foi um grande guerreiro. Saul, ele só perdeu uma batalha na vida dele, foi o dia que ele morreu. Era um grande guerreiro. Segundo Davi, vestia as mulheres de púrpura. Não era fácil. Mas naquele dia ele estava sozinho. Estava só com um ajudante. E o inimigo estava ali, valente, gabando-se. Mas ele fala, meus irmãos, essa frase aqui, em 1 Samuel 14, 6, ele diz para o seu pajem de armas, né? Vem, atravessemos a guarnição destes incircuncisos, porque o Senhor vai operar por nós. Deus vai trabalhar por nós. Porque para o Senhor nenhum impedimento há de dar a vitória com muitos ou com poucos. Só para a gente voltar um pouquinho na história, onde é que estava seu pai e todo o exército? A Bíblia diz, estavam debaixo da sombra das árvores. Como assim? Quer dizer que naquele momento eles estavam todos descansando, recusando ir para a batalha, mas aí Jonatas viu o trabalho a ser feito e disse, Deus vai nos usar. Deus, ele vai operar por nós, porque para Deus tanto faz vencer uma batalha com pouco ou com muitos. Olhou para o rapaz, coitado do rapaz, hein? Estava servindo um doido, né? Não, ele estava servindo um crente. E ele olha e diz, nós vamos, né? Você vem pela frente assim, eu vou pela frente, quando eles vierem, você pega, sai de trás de mim e mata quem vier. E foi isso que eles fizeram. E houve uma grande vitória. Então, meus irmãos, para terminar o nosso estudo, vamos lá para o capítulo 3, né? Veja o versículo 9, quando Paulo diz, 1 Coríntios 3, 9, somos cooperadores de Deus. Qual é a área de atuação? Ele fala duas coisas aqui. Primeiro, ele diz, na lavoura de Deus. Segundo, no edifício de Deus. Lavoura nos leva para o campo é um mundo. Somos cooperadores de Deus para levar o Evangelho para esse mundo. Para plantar, irmãos, eu não sou aquele cara da plantação, não. No sítio do meu avô, a gente só tinha gado leiteiro e aprendi a tirar leite, a ordenar, separar bezerro de vaca, tudo isso eu aprendi, mas nunca plantei nada. Mas para plantar dá mais trabalho que cuidar de vaca. Tem que arar, tem que lançar a semente, tem que enfrentar pedras e espinhos, como a Bíblia diz. As intempéries do tempo, muita chuva, muito sol, sabe? Quando você está lá com tudo plantado, bonitinho, aí vem os passarinhos querendo comer tudo ali, sabe? Vem aqueles bichos querendo acabar com a lavoura, as pragas. Olha, para ganhar uma alma, dá trabalho. Acredite, tem que remar bastante. Mas a Bíblia diz que quem ganha almas é o quê? É sábio. Deus te usar para você ganhar uma alma para Jesus. Você vai trabalhar bastante. A segunda área de atuação, você pode olhar aqui, é um edifício. Já edifício, meus irmãos, lembra uma obra permanente, que seria realmente a casa de Deus, a igreja. Não é assim? Então a gente não apenas trabalha para ganhar uma alma lá fora, mas quanto trabalho há
dentro da casa do Senhor, da igreja. Veja, né, como pode ser feito tanta coisa em tão pouco tempo. E quanto trabalho dá, não importa, mas a alegria desse trabalho. Eu tiro o chapéu para a igreja de vocês nesse final de semana, porque para receber tantas pessoas, alimentá-las, cuidá-las, preparar, fazer tanta coisa como levou tempo, tem que ter um bom investimento financeiro, mas principalmente tem que ter uma abnegação. Veja, eu sou um cooperador de Deus, tem muito trabalho lá fora, tem tanto trabalho aqui dentro. É muito trabalho, né? E poder, meus irmãos, entender isso. Deus sabe, né? O quanto eu ou você, nós crescemos quando somos usados. Entendemos essa palavra cooperador. Então, a pergunta final é: será que eu estou pronto para ser um cooperador? O diabo quer que você não seja, né? Ele está fazendo de tudo para você não ser um cooperador de Deus, como Paulo diz, né? Quantos de nós estamos prontos para dizer, como o Isaías disse, ou o próprio apóstolo Paulo, quando é chamado, ele diz: Senhor, Senhor, o quê? O que queres que eu faça? Ele não sai fazendo, não, ele tem aquela humildade de dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Toca no meu coração, Senhor. E humilha ele tanto. Vá para a rua direita, rapaz. Eu não vou falar nada para você agora, não, né? Não foi para ele, mas para Ananias que Deus olhou e disse, quando Ananias disse: mas ele é um perverso, né? Um homem que está querendo matar a gente aqui, veio aqui para nos perseguir, nos matar. E Deus olha e diz: não, ele é um vaso escolhido. Ele nem imagine o quanto ele vai sofrer pela minha causa, né? Mas disse isso para outra pessoa. Porque se fala que é um vaso escolhido, ele já vai se encher. Ó, eu sou um vaso escolhido de Deus, né? Mas também se fala, aí vai sofrer que nem Jó, já desanima. Então Deus não falou nada para ele, né? Nada. Deus foi falando no passo a passo, cada vez falava alguma coisa, né? Então eu sou um cooperador. O cooperador, ele faz o que precisa, não o que ele quer. Quer ajudar na igreja? Faça o que precisa, não o que você quer. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem na igreja, como líder, né? As pessoas às vezes querem fazer do jeito que querem fazer, não como precisa ser feito. A gente tem que ter aquela humildade de perguntar: como o senhor quer que faz, pastor? Ou meu querido irmão? É melhor fazer assim, né? Aí você é um cooperador, porque senão você pode, em vez de ser um cooperador, pode o quê? Atrapalhar, né? Então, faz o que precisa e não o que quer. Transforma o seu amor em Jesus em ação, sabe? Transformar. Eu amo Jesus. Mostra. Trabalhe. Trabalhe na lavoura, no edifício, né? Eu sou motivado, eu sou daquele tipo que estou a 1000 por hora, daqui a pouco já, né, acabou o gás e não faço mais nada. O apóstolo Paulo encontrou desses, né? A igreja sempre encontra desses. Sai que nem um tiro de canhão, bum! E cai assim que, né, não anda nem mais para frente, nem para trás e acabou. Tenho consciência que existem outros colaboradores, né? E que é meu dever influenciar positivamente. É tão bom quando tem essas pessoas na obra, que elas incentivam as outras. Vamos dizer que os jovens vão trabalhar de uma forma diferente na igreja. Às vezes faz tudo esquisito, tudo de uma forma errada, né? Sim, mas dependendo do jeito que você falar, ele nunca mais vai fazer nada. Aí você bate das costas: muito bom, muito bom. Parabéns pelo seu esforço. Não tem muito que elogiar, você elogia o esforço dele, né? Parabéns. Ele não vai entender muito, ele vai dizer: sou esforçado, hein? Depois você explica com ele que nem o Aquila e a Priscila fez com o Apolo, né? Foi lá, pregou um monte de coisa, algumas coisas talvez que nem devia, né? Aí, parabéns, você é um grande pregador, hein? Eu sou, vem cá. Vou ensinar umas coisinhas para vocês aqui, né?
Não tem problema, você está incentivando, né? E até que ponto eu permito ser usado? Romanos capítulo 16, versículo 3. Esse vai ser nosso último versículo. Romanos 16, 3. Saudai a Priscila e a Áquila. Como é que os dois são chamados aqui? Cooperadores. Cooperadores em Cristo. Não esqueça disso. Você não está trabalhando para o pastor, e nem para uma igreja em especial, não. Você está trabalhando para Jesus. Versículo 4. Os quais pela minha vida expuseram as suas próprias cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Até que ponto? Esses aqui estavam prontos a expor a própria cabeça. Meus irmãos, é um privilégio ser um cooperador de Deus. Espero que possamos entender, eu também possa entender isso. Não me esquecer que tem uma lavoura, tem um edifício que eu posso trabalhar. Vamos abaixar a cabeça, vamos orar a Deus. Santíssimo Senhor, eu louvo o seu santo nome, ó Deus. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Por esse bendito encontro aqui, Senhor, com os irmãos em Pereira Barreto. Que bênção, Senhor, poder estar na sua igreja, com esses irmãos. Pelo encontro que houve, ó Deus, desses jovens, só te louvar, te engrandecer, te bendizer. Eu te agradeço, Senhor, pelas crianças que o Senhor colocou aqui hoje. Eram dezenas, ó Deus. Elas estão sedentas, ó Deus. Dali, Senhor, pode ter pregadores, missionários. Eu te louvo, Senhor, pela abertura da igreja, dos irmãos, em nos receber. Eu te louvo. Que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre todos os que estão trabalhando, Senhor, duramente, para que esse encontro acontecesse e para que fôssemos tratados com tanto desvelo e cuidado. Meu bom Deus, nos abençoe a compreender, Senhor, o nosso papel na sua obra, cooperadores. Mas como o próprio Paulo diz, ó Deus, um upereta, um remador que não precisa aparecer, mas que precisa remar contra as ondas, contra, Senhor, às vezes o desânimo. Que o Senhor nos dê a força que nós precisamos na sua obra preciosa. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, porque somos fracos, nos desanimamos facilmente. Nos perdoe, Senhor, e nos ajude a ser um bom cooperador. Em nome do Senhor Jesus. Amém.